Então, vamos ler o texto. Marcos capítulo 6, do versículo 45 até o 52. Diz o seguinte: logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e eles sozinhos em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da quarta vigília da noite, veio ter com eles andando sobre o mar, e querias tomar-lhe a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido os milagres dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Vamos orar e vamos nos atentar nesse pequeno texto, nesse pequeno trecho. Senhor, estamos com o texto aberto em Marcos, a tua palavra aberta em Marcos, capítulo 6, do versículo 45 ao 52. Vamos falar hoje daquela situação bem inusitada de Jesus andando sobre o mar. E os discípulos e os apóstolos, já eram apóstolos, considerados apóstolos, com medo gritaram, achando ser um fantasma. Até porque não é comum ninguém andar. Aliás, comum não, ninguém consegue andar sobre as águas. Mas tu, que domina sobre tudo, e tudo está sob o teu controle, fazes o que é impossível ao homem. Mas nessa noite, Senhor, eu quero chamar a atenção dessa tua frase. Coragem, sou eu, não tenham medo. Com base nisso, que eu vou me atentar na exposição desse texto. Que o Senhor nos ajude a compreender, a eles compreenderem e eu poder expor a palavra para eles. E que essa palavra possa encontrar guarida, abrigo, um local bem seguro no coração de cada um dos que estão aqui. E que essa palavra possa trazer acalento aos corações daqueles que estão sofrendo. Possa trazer alegria àqueles que estão entristecidos. E possa trazer esperança àqueles que perderam a esperança. E tudo isso eu te peço e agradeço. No nome de Jesus, amém. Então vejam só. Marcos começa a nos relatar sobre o alcance dos milagres de Jesus. Desde o começo, que a gente tem exposto o Evangelho segundo Marcos, a gente sempre é colocado diante de milagres de Jesus, o tempo todo. E Marcos, ele, diferente dos outros, ele sempre dá uma dinâmica nos relatos de muita velocidade, porque é tudo imediato. Imediatamente ele fez isso, logo após, logo adiante, e sempre Jesus está ocupado, ao ponto que Marcos chega a dizer que Jesus chegou um momento que não tinha tempo nem para comer. A gente vê desde o começo Jesus curar doenças e ferimentos, quando a gente viu isso em Marcos 1, 33 e 34. A gente vê Jesus ressuscitando os mortos, em Marcos 5. Jesus passa pelo exorcismo de demônios, depois expulsa uma legião deles, em Marcos 5 também, no capítulo 5 de Marcos. Jesus, desde acalmar a tempestade até Jesus caminhar sobre as águas. E o texto diz, no final, que ainda assim os 12 continuavam sem entender
quem era Jesus e o que ele veio fazer, porque o que diz o texto? Não haviam compreendido os milagres dos pães, que era o milagre que eu tinha falado a semana passada, sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. Ou seja, não só os milagres dos pães, mas eles estavam sem compreender tudo até aquele momento, porque eles viram Jesus e se assustaram. Esses são os mesmos homens que estavam numa tempestade, quase o barco vira, Jesus estava dormindo, e eles viram Jesus acordar e acalmar a tempestade, e diz: por que vocês estão assim? E ele acalma a tempestade, e eles dizem: quem é esse? Eles saem e veem Jesus fazendo milagre atrás de milagre. Mas o coração desses homens estava endurecido. E olha que eles estavam convivendo com Jesus, eram ensinados por Jesus, mas eles não sabiam ainda quem era Jesus, o que ele vinha fazer. Eles pensavam que ele era aquele Messias prometido, um general de guerra, um rei da linhagem de Davi, que viria salvar o povo. Davi era um rei da história dos judeus que nunca perdeu uma batalha. E ele é mais conhecido pelo primeiro confronto que ele teve na vida dele, que foi extremamente decisivo, que foi o encontro com Golias, onde ele vence um gigante, um homem que tinha mais ou menos entre 2,20 metros e 2,50 metros. E Davi tinha na faixa dos seus 14 até 16, 17 anos. Ele era acostumado a enfrentar leões, porque ele era pastor de ovelhas, e ele tinha que estar lá preocupado para não ser atacado por animais, leões e ursos. Então esses homens estavam esperando que Jesus fosse esse Messias. Mas até agora Jesus não tinha dado demonstração de que era esse Messias. Jesus então pega esses homens e envia-os na frente. E a gente vai entender por que Jesus mandou eles na frente. Jesus diz: olha, vocês vão na frente, eu vou ficar com eles aqui, vou despedir o pessoal, e vocês, depois a gente se encontra. E Jesus fez isso, meus irmãos, como um ato de proteção aos discípulos. E Jesus também, além de proteger os discípulos de um problema que eles iriam criar para eles mesmos, Jesus também queria um momento sozinho. Aquele momento em que a gente utiliza teologicamente como o termo chamado solitude. É aquele momento que você fica só. Vou dar um exemplo simples, que o próprio Jesus nos ensinou, e eu já preguei sobre isso aqui. Quando Jesus diz: olha, vai no teu quarto, tranca a porta em silêncio, busca o teu Pai em oração, aquele é o momento de solitude. Você está sozinho, você e Deus e mais ninguém, em pleno silêncio, isolado. Então Jesus queria passar um tempo a sós com Deus Pai em oração. Que situação é essa? É logo após a multiplicação dos pães e peixes. A gente vê que logo após essa primeira multiplicação, Jesus vai obrigar os discípulos a irem para o outro lado. Jesus fica na margem de cá e despede a multidão. E ele, depois de fazer isso, ele vai para o monte orar, como a gente vê aqui no versículo 46. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ou seja, procurou um lugar solitário, um lugar silencioso, um lugar onde ele não fosse interrompido por ninguém. Mas antes de prosseguir, meus irmãos, na exposição desses pontos, é importante destacar algumas coisas. Jesus, provavelmente nesse período aqui, estava como que saindo de férias com os discípulos. Não era a primeira vez que Jesus tentava ficar sozinho com os discípulos num momento de descanso. A gente sabe que antes da multiplicação dos pães e peixes, os discípulos tinham sido enviados de 2 em 2, 6 grupos, a pregar, a expulsar demônios, a curar e a proclamar a chegada do reino de Deus. E eles voltam, e Jesus diz: olha, vamos para um lugar sozinho. Mas a fama de Jesus, o tamanho que o ministério de Jesus tomou, foi tanto que Jesus já não tinha mais, vamos dizer assim,
momentos de tranquilidade. Ele era reconhecido aonde ele fosse e as pessoas afluíam em grande quantidade, cada vez maior, procurando Jesus. A gente vê isso no versículo 31. Que ele diz aqui, ele disse: vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer. Isso fez parte de um sermão de 2 domingos atrás. Eu estou trazendo a memória para os irmãos saberem que Jesus queria ficar sozinho, precisar de um momento de descanso. Mas essas férias de Jesus foram frustradas. A gente vai ver que Jesus, quando vai para o barco, encontra eles caminhando pelo mar. No domingo que vem eu vou pregar sobre esse sermão. Jesus chega e vai do outro lado da margem de Genezaré e vai encontrar as pessoas esperando por ele. A fama de Jesus estava correndo por todo lugar. Outro fator importante a destacar é que eles queriam fazer uma volta antecipada para casa. Eles queriam voltar para Cafarnaum. Só que João diz que vai para Cafarnaum e Lucas diz que vai para Betsaida. Se você ler o texto, você vai ver isso. O que é que importa aqui? O que importa é o seguinte, vejam só. Cada um está relatando aquilo que ele percebeu. Então Lucas relata o que foi percebido por aqueles que testemunharam para ele. Olha, Jesus provavelmente queria ir para Betsaida. Já Mateus tinha a percepção de que Jesus ia para Cafarnaum. E aí ele relatou o que ele percebeu. Não é que os evangelhos não se coadunam, ou seja, não tem uma concordância entre eles. Na verdade é que a percepção que eles tinham com relação ao lugar era que ele ia para um lugar ou para outro. Mas o cerne mesmo do problema era o seguinte: Jesus queria um lugar para descansar. E a gente vai ver isso aqui no versículo 45. Logo a seguir, compeliam Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, até Betsaida. Então, o objetivo era ir descansar. O que é que Jesus está fazendo? Aqui Jesus está poupando um fato. Por que Jesus está mandando os discípulos irem para o outro lado? João relata um fato que Marcos não relata. João, no capítulo 6, do versículo 14 e 15, diz: olha, a multidão, depois da multiplicação dos pães, sabe o que é que estava querendo? Aclamar Jesus como rei. Queria, irmão André, aclamar Jesus como rei. A multidão queria isso. E não era para ser diferente. Jesus havia multiplicado o pão, alimentado mais de 5 mil pessoas, 5 mil homens, fora mulheres e crianças. E os discípulos estavam abraçando essa ideia. Não, vamos aclamá-lo como rei mesmo. Mas essa, meus irmãos, é uma visão distorcida daquele propósito inicial de Jesus. Ou seja, da sua missão, que era pregar a chegada do reino de Deus, espalhar o evangelho, as boas novas do evangelho, morrer na cruz e ressuscitar para resgatar os pecados dos homens. E Jesus estava resistindo a um propósito que desde o começo o cercava, era a sua popularidade. E essa popularidade iria desviar Jesus do seu propósito missional, que era evangelizar, pregar, ensinar, mostrar e fazer o homem conhecer Deus. Os discípulos não estavam preparados até aquele momento, meus irmãos, e eles foram contagiados por essa ideia. Mas pense bem, todo israelita daquela época sabia das promessas apresentadas pelos profetas. E eles faziam as promessas dizendo o seguinte: vai vir um homem
que vai resgatar o pecado de muitos. Vai haver salvação em Israel através desse homem. Então Jesus resolve enviá-los para casa, na frente, como formas de livrá-los dessa tentação de querer transformar Jesus em rei. Jesus escolhe um momento de oração. Eu acredito que ele foi lá orar, tanto pelos discípulos, como por aquelas pessoas, porque estavam querendo algo que Jesus não queria e que ele não era o propósito. Jesus sabia, meus irmãos, que haveria mais uma tempestade que iria atingir os discípulos, e também havia a questão da falta de entendimento da parte dos discípulos sobre a missão de Jesus. Além disso, Jesus também sentia compaixão por aquelas ovelhas sem pastor, porque ele mesmo dizia antes: esses são como ovelhas sem pastor. Ele diz aqui no versículo 34, do capítulo 6: ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Isso foi pregado semana passada. Ou seja, irmão Iago, Jesus orava para todas aquelas pessoas e pelos seus discípulos, para que entendessem a verdade e a verdadeira razão de estar com Jesus, de estar com Ele. O interessante é que a volta para casa foi muito turbulenta. Houve mais uma vez uma tempestade, muito vento soprando. Eu já até expliquei aqui como é o caso da Galileia. A Galileia está a mais de 200 metros abaixo do nível do mar. Como ela está abaixo do nível do mar e a região é desértica, bate muito sol e o sol esquenta a água e esquenta aquele ambiente todo. Ou seja, como a parte é mais baixa, o ar fica quente e ele não tem como subir. Por quê? Por cima, o ar frio que vem do mar Mediterrâneo sopra por cima e impede que aquele ar quente saia. Quando chega o final da tarde, início da noite, sempre há temporais, porque há o choque de uma massa de ar quente com a massa de ar fria. E a gente sabe o resultado de um choque de massa de ar quente com massa de ar fria. A gente viu agora, nos últimos 15 dias atrás, uma chuva muito forte, causada por um contato de massa de ar quente com massa de ar fria. E quando entra em contato essas duas massas de ar, dá muito trovão, muito relâmpago e muita tempestade. Então Jesus, sabendo da tempestade, é aquilo que eu digo, cada vez que você lê o texto, você olha assim e diz: olha, isso aqui não é novidade para Jesus. Ele sabia que isso ia acontecer, mas mandou eles, pela segunda vez, numa segunda tempestade. E uma grande tempestade se levantou e estava impedindo os discípulos voltarem para casa. Aonde é que eu quero chegar, meus irmãos? É exatamente nesse ponto. E quero que os irmãos pensem. O meu questionamento é o seguinte: quando a obediência nos empurra para a tempestade? Vou repetir. Esse momento foi o momento em que os discípulos obedeceram aquilo que Jesus pediu. E em obedecer ao que Jesus pediu, eles foram para uma tempestade. Ou seja, Jesus os colocou numa tempestade. Pense bem, é mais fácil entender que a obediência sempre vai nos levar para o jardim de flores, para as águas tranquilas, para as águas de descanso, como diz o Salmo 23. Vai nos levar para os pastos verdejantes. A gente nunca imagina que a obediência vai nos levar para uma fornalha de aflição. A gente não imagina isso. Eu fui obediente e eu estou passando problema por ter sido obediente. Como entender isso? E eu quero que os irmãos pensem nessa pergunta. Por que Deus permite
que sejamos empurrados para tempestades. Porque Deus permite que nós sejamos empurrados para momentos de crise. Porque Deus permite que nós passemos por problemas. E eu vou trazer a resposta. A vida cristã não é um paraíso na terra. Quem acha que seguir a Cristo é viver no paraíso, enganou-se, não conhece a Cristo. Porque o próprio Jesus disse: vocês têm que ter bom ânimo, porque eu venci o mundo. Vocês vão ter aflições no mundo. Ou seja, o mundo é um campo de lutas, onde muitas vezes você ganha e muitas vezes você perde. A diferença, meus irmãos, entre um discípulo de Cristo de quem não é um discípulo de Cristo, não é o que acontece a ambos. A diferença entre os dois está no fundamento sobre o qual cada um constrói sua vida. Jesus mesmo, ele diz o seguinte: cada um de vocês deve se preocupar com como estão construindo sua vida. Uns constroem sobre a rocha e outros constroem sobre a areia. Essa é a grande diferença entre os que são discípulos de Cristo e os que não são. Ou seja, o que diferencia um do outro não são as circunstâncias, mas os fundamentos onde está a vida fundamentada, construída. Um servo de Cristo, meus irmãos, enfrenta os mesmos intempéries que as demais pessoas. Enfrenta os mesmos problemas: doença, desemprego, depressão, pode desenvolver um câncer, pode contrair o coronavírus e terminar morrendo, pode contrair uma gripe e terminar morrendo, pode passar necessidade. Mas só que tem uma diferença: a tempestade não o destrói. E o cristão, ele entende que a tempestade apresenta-se para revelar a solidez com que você confia no Deus eterno. As tempestades da vida não são uma negação do amor de Deus. Alguém pode pensar assim: por que eu estou passando problema? Deus me abandonou. E não é isso. E a gente vai ver que Deus não abandona ninguém. Ele pode até ficar em silêncio, mas quando ele fica em silêncio, ele sempre tem uma resposta. E muitas vezes, quando a gente acha que ele demora, aquele milagre deixa de ser um milagre para ser algo extraordinário, como foi o caso de Lázaro. Lázaro disseram: Jesus, tu demorou tanto que ele morreu. A gente diz: olha, se eu tivesse chegado aqui, ele não disse isso, mas a gente deduz isso: se Jesus tivesse chegado antes, ele teria curado Lázaro. Como ele chegou depois, ele fez o quê? Uma ressurreição. Então, quando a gente acha que Jesus demora, é porque o milagre vai ser maior ainda. Então, as tempestades da vida não são a negação do amor de Deus, mas uma oportunidade para que a gente possa experimentar o livramento amoroso do Pai. E nós temos alguns exemplos na palavra de Deus. Eu trouxe só duas: Davi, Saul e Paulo. Davi, no Antigo Testamento, foi ungido rei, mas foi perseguido por Saul em todos os cantos de Israel, para ser morto. Agora, por que isso aconteceu, Clécio? Isso aconteceu não foi para destruir Davi, mas foi para fortalecê-lo. Ele foi escolhido para ser rei, ele tinha que ser forjado para suportar as pressões de um rei. A gente vê naquela profecia que Natan diz a Davi, quando Davi comete o adultério, que o próprio Deus diz: olha, dei tudo o que você precisava e livrei você da mão de Saul e de seus inimigos, e mesmo assim você ainda faz isso
que foi horrível aos meus olhos. Eu não vou apagar a sua descendência da terra, mas você vai ter muitos problemas enquanto aqui você tiver. E ele teve. Um filho estuprou a irmã, um outro irmão matou outro irmão, os filhos, entre os filhos. O filho que matou o irmão terminou tomando o poder do pai à força, fez um bacanal em cima do palácio, perseguiu Davi. Davi escreve o Salmo 6 e o Salmo 32, principalmente o Salmo 6, dizendo: Senhor, estou sofrendo, estão querendo me matar. Choro tanto à noite que o travesseiro fica ensopado em minhas lágrimas. Mas o Senhor sabe como fazer para me dar livramento. Davi passou por tudo isso. Ou seja, nós vamos passar por problemas, mas o momento da crise é o surgimento de uma oportunidade para a gente poder entender como Deus nos ama e nos livra. Segundo caso é o caso de Paulo. Paulo foi escolhido pelo Espírito Santo, chamado pelo próprio Jesus para realizar viagens missionárias. Na primeira viagem missionária que ele fez, ele foi apedrejado em Listra. Na segunda, ele foi impelido pelo próprio Espírito Santo para ir para a Europa. Foi preso em Filipos, açoitado, jogado numa prisão romana. Na terceira viagem, Paulo foi preso, indo levar o quê? Ofertas aos pobres. E ele sofre um naufrágio, quase morre. Paulo podia ter questionado o sofrimento, meus irmãos, mas ao chegar em Roma ele disse: essas coisas tinham antes contribuído para o progresso do Evangelho. Ou seja, cada momento de dificuldade na vida está nos ensinando a como aprender a viver o Evangelho. Primeira coisa que a gente aprende é que Deus traz livramento em meio à crise. E nós só vamos saber e ver a atuação de Deus no meio de uma crise. Não devemos ficar desanimados por causa das tempestades que vêm sobre nossa vida. Muitas vezes elas são inesperadas para nós, mas para Deus elas não são. Elas podem estar até fora do controle para nós, mas elas não estão fora do controle do Altíssimo. Podemos não entender a razão delas, mas elas são instrumentos educativos de Deus nas nossas vidas, e a gente vai ver por quê. Primeira coisa que a gente vai saber, baseado nesse texto que eu li aqui, você vê que Jesus está no monte olhando para o mar e vendo lá distante os apóstolos remando e não conseguem sair do lugar, porque é tanto vento que sopra, que as ondas cada vez mais empurram ele para longe da margem, e eles estão já exaustos de remar. Quantos aqui podem não estar exaustos de tanto remar com problema na vida? Já não sente mais força, seus braços já estão doendo de tanta força que tem empregado para sair daquele lugar, daquele momento. Jesus sempre vem ao nosso encontro na hora da tempestade. Então, quando ele viu a tempestade e viu que os discípulos não conseguiam sair, ele vai ao encontro dos discípulos. Ele sabia: agora é a hora de entrar em ação. É aquilo que eu digo para os irmãos sempre: Deus só age quando o homem não tem condições mais de resolver o problema. Vários e vários casos na Bíblia mostram isso. O caso mais clássico é aquele de Lázaro. O que é mais fácil? Ressuscitar um morto? Aliás, o mais difícil, né? Ressuscitar um morto ou tirar uma pedra de um túmulo? Ressuscitar o morto. Se Jesus consegue ressuscitar o morto, quanto mais fazer com que a pedra saia do lugar. Mas Jesus faz o quê? Eu não vou tirar a pedra. Disse aos homens: tirem a pedra. Aquilo que o homem pode fazer, Deus não faz. Agora, quando ele tirou a pedra, aquilo que o homem não consegue mais fazer, está além dos seus domínios, Deus entra em ação.
Então Jesus fez o quê? Vendo as dificuldades em remar, está no versículo 48, porque o vento lhe era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles andando por sobre o mar e queria tomar-lhes a dianteira. Então Jesus faz o quê? Vem ao nosso encontro, ainda que na 4ª vigília da noite. O que significa 4ª vigília da noite? Hoje as crianças estão com tudo, não é? Mas se preocupe com ela não. 4ª vigília da noite, entre 2 da manhã e 6 da manhã. Ou seja, entre a alta madrugada e o amanhecer. E Jesus foi ter com eles entre 2 da manhã e 4 da manhã. E Jesus faz o quê? Vai ao encontro deles. E o que é que eu posso entender? Que se nós estivermos num problema, meus irmãos, Jesus vem ao nosso encontro, ainda que seja na 4ª vigília da noite. Ainda que seja de madrugada, irmão Santos. Ainda que seja 3, 4 horas da manhã, irmão André. Jesus vem ao nosso encontro. Jesus vem ao nosso encontro caminhando onde? Sobre o problema. Qual era o problema dos discípulos aqui? O mar. Eles remavam, mas o mar estava tão agitado com as ondas que impediu deles sair do lugar. E Jesus vem caminhando por onde? Por sobre o mar. Muitas vezes os problemas que nos ameaçam estão literalmente debaixo dos pés de Jesus. E era a situação aqui. O mar estava além da força dos discípulos. E Jesus vem caminhando sobre o mar. Ou seja, caminhando literalmente sobre o problema que estava atrapalhando, sobre aquilo que estava atrapalhando os discípulos. Ou seja, meu irmão, o caminho que Jesus usa para chegar até nós é o próprio problema. Então, se você estiver passando problemas, ou por um problema, ele vem caminhando sobre o problema para encontrar você. Foi o que ele fez aqui. É o que a gente consegue ver. Porque se Jesus fez isso com os discípulos, por que não faria conosco? Aí Jesus chega perto deles e eles estão tudo amedrontados. Porque aí vocês têm que pensar o seguinte, meus irmãos. No meio do mar, não tinha lua cheia. Tudo escuro. Você podia ver uma luz ou outra longe de alguém que tivesse com alguma tocha, porque na época não existia refletor, não existia luz elétrica. Uma fogueira, uma coisa assim. Ninguém ia fazer uma fogueira no barco, porque o barco era de madeira. Eles podiam no máximo ter uma tocha, mas com chuva a tocha apagava. E você já imaginou, você está no meio do mar e de repente você vê alguma coisa andando por cima da água? E aí o que é que os discípulos fizeram? Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma. E gritaram. E na hora que eu estava lendo esse texto, eu comecei a rir. Porque eu disse, rapaz, imagina a situação. Tudo homem já maduro. Tudo forjado no mar. Homem acostumado às intempéries de vida no deserto, de vida de dificuldade. Estavam lá gritando porque viram um fantasma. Estavam convivendo com Jesus e não reconheceram Jesus. Todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo Jesus falou e disse, tem de bom ânimo, sou eu. E muitas vezes Jesus vai dizer isso para a gente. Tenha bom ânimo, sou eu que estou chegando. E você pensa que é um fantasma. Pode ser o fantasma do problema. Pode ser o fantasma da doença. Pode ser o fantasma do desemprego. Pode ser o fantasma da Covid. Pode ser o fantasma que for. Jesus diz aqui, tenha bom ânimo, sou eu, não tem mais. E ele sobe no barco para estar com ele. E mais uma vez o vento cessa. O que é que nós vamos aprender, meus irmãos, com esse fato aqui? Primeira coisa, sempre que estivermos no meio de um problema, que nós clamarmos por Jesus, ele vai dizer o quê? Sou eu, não tenho medo, tenho bom ânimo.
ponto principal desse texto, meus irmãos, é Jesus. Nos bons e nos maus momentos, na fome, ou nas tempestades, ou nos problemas, ou nas crises, Ele vem e vai sempre nos dizer: não tenha medo. Em muitas situações não podemos ver Jesus, como os discípulos não viram, mas Jesus nos vê. Ou seja, Jesus está como que no topo da montanha, no topo do monte, observando a gente. E a gente, por conta da escuridão, não consegue vê-lo, mas Ele vê a gente. Por conta da escuridão da noite, não podemos vê-lo, mas devemos ter certeza de que Ele está de olho em mim e você. Se você não consegue chegar a Jesus, Jesus vem até você. Foi o que Ele fez com os discípulos. Jesus atravessou andando para o outro lado, chegou primeiro do que eles e viu lá eles em dificuldade. Disse: olha, eles não vão conseguir sair se eu não for lá. E foi ao encontro deles. Então muitas vezes você vai ver que você não consegue chegar até Jesus, mas Ele vem até você. Ele sai da montanha, desce até o lago, pisa nas ondas e caminha por sobre as águas e chega até nós. Muitas vezes Ele vai vir caminhando sobre os problemas. Chega até nós. Muitas vezes, quando você não souber o que dizer a Jesus, Ele vai dizer a você, sabe o quê? Coragem, sou eu, não tenha medo. É isso que muitas vezes nós temos que ter em mente, que se nós estivermos com Jesus, não devemos ter medo. Às vezes a gente não sabe orar, não sabe falar com o próprio Deus, mas Jesus diz isso aqui e a gente tem que guardar isso na mente da gente. Tenha coragem, seja corajoso, pois o próprio Jesus disse: não te deixarei e nem te desampararei. O próprio autor de Hebreus escreve isso, chamou tanta atenção dele, que ele relatou: olha, Jesus chegou a dizer que não nos deixaria e não nos abandonaria. E a última coisa que nós vamos ver e entender e precisamos compreender é que quando Jesus se aproxima de nós, meus irmãos, o vento da tempestade cessa. Ele pode estar distante aos nossos olhos. A gente pode até não estar vendo ele chegar. A gente pode até não estar compreendendo ser ele ou outra pessoa. Mas quando ele chega perto, a tempestade cessa, a crise cessa, os problemas são amainados. E nós começamos a ter uma nova perspectiva de como agir em meio a uma crise. É por isso que o cristão é diferente do que não conhece a Cristo, porque o nosso fundamento é uma rocha chamada Cristo. Ele é a nossa rocha. É por isso que Paulo disse: olha, eu estou agora sabendo viver com pouco ou com abundância, com excesso ou com falta. E quando chegar o final da vida, quando chegou o final da vida, ele disse: guardei a carreira e acabei a fé. Aliás, acabei a carreira e guardei a fé. E a gente precisa compreender que em muitas situações nós podemos achar que não estamos vendo Jesus, mas Ele nos vê. A gente pode achar que não consegue chegar a Jesus, mas Ele chega até nós. E se a gente não souber o que dizer, Ele nos disse que a gente devia ter ânimo e ter coragem para poder falar e pedir o que a gente precisa. Vamos orar. Senhor,
Cada um de nós aqui passamos problemas, passamos dificuldades, passamos por momentos de crise, pode ser doença, desemprego, morte, luto, dor. Mas nós precisamos nos fundamentar em Cristo, que nos traz a esperança de que há algo além da dor, do sofrimento, da angústia, da tristeza. E se nosso fundamento for Cristo, nossa casa vai estar construída sobre a rocha. Podem vir os problemas, podem vir as dificuldades, mas nós vamos ter ânimo, porque do mesmo jeito que Jesus venceu o mundo, nós também conseguiremos vencer os problemas. Deus há de nos dar sabedoria para lidar com as situações mais inusitadas, mais inesperadas, mais difíceis. Então, Senhor, ajuda a cada um de nós, mesmo que não consigamos te ver, mas pela fé, sabemos que o Senhor está nos vendo. Se nós acharmos que nós falamos e o Senhor não nos escuta, que pela fé a gente tenha consciência de que o Senhor está sabendo de tudo que a gente necessita antes da gente pedir. E que mesmo que venha a tempestade, se o Senhor estiver presente, qualquer tempestade, qualquer problema, qualquer crise, qualquer dificuldade vai cessar. E nós vamos conseguir vencer. Isso eu te agradeço em nome de Jesus. Amém.